Um dos temas que a pandemia acabou colocando aí uma grande lente de aumento é com relação aos traumas. Seja por nós estarmos em isolamento social e isso ter gerado trauma em algumas pessoas, como própria forma aí de nós estarmos menos ativos, menos distraídos, a gente acabou colocando uma atenção maior sobre temas que estavam ali, né, guardados na gavetinha interna e que eram bem doloridos, os traumas. Então, nesse sentido, hoje eu trago uma resenha, O Despertar do Tigre, curando o trauma, para a gente falar mais sobre esse tema. Olá, mulheres divinas! Sejam todas muito bem-vindas a este canal. Hoje, com uma resenha, nós vamos falar então sobre o livro Despertar do Tigre. Meu nome é Cíntia Blanc, sou terapeuta integrativa e complementar, tenho ensino superior em terapias integrativas e complementares e pós-graduação em psicanálise. E o tema trauma é um tema que muito me interessa, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, principalmente uma abordagem integrativa do trauma. Olhar múltiplas formas, então, de se trabalhar o trauma, principalmente em mulheres, que é o meu público de atendimento especificamente, tá? Então foi nesse flow de buscar formas mais alternativas, atualizadas do trabalho com trauma que eu vim chegar nesse livro do Peter Levine, tá? Então, passando as informações gerais do livro para vocês, então o nome é O Despertar do Tigre, curando o trauma. O autor é o Peter Levine, com participação da Anne Frederick, tá? Essa edição que eu tenho, ela é a 4ª edição, tá? Do ano de 1999. E tem 235 páginas, tá? O Peter Levine, ele é PhD em Física Médica e Biológica pela Universidade da Califórnia e doutor em Psicologia. Ele possui 30 anos de estudo sobre o estresse e o trauma, contribuiu com muitas publicações médicas e científicas, tá? Então, esse aqui é um dos livros do Peter Levine sobre trauma, ele tem outros também, mas eu acredito que a maioria das pessoas acaba começando pelo Despertar do Tigre, tá? Lendo aqui um trecho do livro, então, para você, na página 23, diz o seguinte: o trauma não precisa ser uma condenação. Em última instância, dentre todas as doenças que atacam o organismo humano, o trauma pode ser aquela reconhecida como benéfica. Digo isso porque ocorre uma transformação durante a cura do trauma. Uma transformação que pode aumentar a qualidade de vida. A cura não exige necessariamente drogas sofisticadas, procedimentos elaborados ou longas horas de terapia. Você começa a reconhecer os modos pelos quais o seu organismo tenta curar a si mesmo. Quando compreender como o trauma acontece e quando aprender a identificar os mecanismos que evitam a sua resolução. O trauma pode ser o inferno na terra, mas um trauma resolvido é um dom dos deuses, uma jornada heróica que pertence a cada um de nós. Quais são, então, os assuntos tratados nesse livro? O trauma, né? Então, é falado sobre diferentes tipos de trauma, trauma de desenvolvimento, trauma de choque, vários tipos de trauma nesse sentido, e aqui já serve também como uma forte educação, até com relação ao trauma, que não existe só um tipo de trauma. Em geral, a gente tem aí como ideia, né, como estereótipo de trauma, aquele evento catastrófico, né? Então, foi um tiroteio, foi um abuso, foi um terremoto, uma guerra, enfim, quando na verdade existem vários outros eventos traumáticos aí ao longo da vida. E aí ele vai falar sobre como que se dá então essa forma aí de sermos invadidos
invadidos por experiências que são fortes demais, rápidas demais, intensas demais para aquele nosso momento, a gente não dá conta, isso vira um trauma, tá? Saúde mental, então, também um tema que permeia todo o livro, os diferentes tipos, então, de violência, principalmente psicológica, emocional, que podem acontecer, e aí se encaixa bem com esse tema que eu coloquei do diferentes tipos de trauma, não existe uma única experiência, né, traumática. Como você pode ver pela capa e pelo próprio nome do livro, né, O Despertar do Tigre, o Peter Levine, acho que a formação base dele, se não me engano, é a biologia, né? Ele traz essa referência aos animais, à vida selvagem especificamente, e como que os animais reagem a situações de estresse, a situações de perigo que, no contexto humano, seriam fonte de trauma. Então, realmente, quando somos colocados frente a um grande perigo, a um risco de morte, a uma luta muito intensa pela sobrevivência, enfim, nós temos uma grande chance de sairmos traumatizados. Se sairmos vivos, talvez sairmos traumatizados, né? Então, como que os animais, eles vivenciam isso praticamente todos os dias e supostamente não se traumatizam, porque eles no dia seguinte voltam, as situações voltam, aquele contexto, e o ser humano não. O ser humano depois bloqueia alguns temas. Então ele faz toda essa referência, faz uma conexão durante todo o livro, o quanto nós temos a aprender com a vida selvagem, com o contexto dos animais, a forma como os animais, principalmente a gente falando dos animais livres, né? Não os domesticados. Como que os animais na natureza reagem a situações de grande estresse, de grande perigo, e o que a gente pode aprender com isso, tá? Pontos positivos do livro, tá? Gostei muito da leitura. Eu acho uma leitura muito bacana. Ele vem trazendo muitos exemplos ao longo de todo o livro, contando histórias de pessoas que ele atendeu, contando histórias que ele já ouviu, que ele presenciou, ouviu falar, enfim. Então é recheado de exemplos, de situações, de formas, enfim, de entender aquele conceito que ele vem trazendo. Ao mesmo tempo, é sim uma leitura muito profunda. Então, como eu disse, um livro muito interessante para quem vai começar a ler as próprias obras do Peter Levine, porque ele vai realmente aprofundar. Ele não é um livro muito superficial, não. Tem outras formas de aprofundar ainda, mas ele é um livro que vai trazer muita informação. E com certeza, eu acho que a grande maioria das pessoas que lê esse livro vai mudar a sua forma de ver o trauma e ver a forma de reagir também aos estresses da vida diária, situações de risco, enfim, tá? Um ponto muito positivo também é que ele tem muitos exercícios. Em geral, é no fim do capítulo, mas tem outros que são no meio do capítulo mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, só para mostrar um exemplo aqui, ó, Jack. E aqui ele conta uma história de alguém que passou por alguma situação de estresse, tá? Aqui, por exemplo, a senhora Tyler. Aí conta também uma outra historinha. Mas com relação aos exercícios, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, por exemplo, ó, exercício. Quem não gosta de escrever em livro, quem não gosta de fazer anotação, fica louco comigo, né? Mas meus livros são assim, tá? Tô aqui só mostrando pra vocês aqui, ó. Ai, tá ruim, porque aqui tá com muita anotação, peraí. Vocês não vão nem conseguir prestar atenção de tanta anotação. Aqui, por exemplo, exercício. E aí vem
o exercício. Em geral, são exercícios assim bem complexos, do tipo parar tudo mesmo para fazer, não é só ali uma leiturinha que tu vai ver e tá, já sei como é que é. Não, tem que parar mesmo para fazer. É bem profundo. Aqui, ó, aqui, por exemplo, tem 2 exercícios. Então tem muitos exercícios, tá? E eu considero que ele é um livro básico para quem trabalha com trauma. Quem trabalha com trauma, todos os terapeutas trabalham com trauma. Na verdade, quase todas as pessoas que trabalham com pessoas, na verdade, trabalham com trauma. Mas para terapeutas, Cíntia, mas eu sou massoterapeuta. Eu só faço massagem, eu não trabalho com trauma. Trabalha com trauma sim, mimosinha. Trabalha com trauma porque aquela pessoa que vem com uma tensão no pescoço que nunca sai, que é crônico, aquilo ali pode ser reflexo de um trauma que a pessoa viveu e continua naquela tensão do momento. Cíntia, eu sou instrutora de yoga, eu não trabalho com trauma. E aquela pessoa que é toda rígida, que não consegue manter uma postura, que tem muitos problemas ali, às vezes até com a roupa que usa nas aulas de yoga, tem uma vergonha, tem um constrangimento com algum movimento, alguma postura do yoga. Muitas vezes tem um trauma aí, por isso que essa pessoa não consegue avançar em algumas questões, em alguns trabalhos do yoga. A pessoa não consegue meditar, não trabalha com trauma, não tem nada a ver com trauma, tem a ver com trauma sim. Então você é instrutor de meditação, muito provavelmente você vai encontrar pessoas aí que vivenciaram trauma e estão buscando uma forma de seguir a vida depois de uma experiência traumática. Então, todas as terapias vão se deparar com o trauma em algum momento, tá? Então, considera aí uma leitura básica para todos os terapeutas e pessoas interessadas em trauma. E aí até eu disse, né, todos nós, né, quem trabalha com gente, professor também, por exemplo, muitos dos seus alunos vivenciaram aspectos traumáticos e isso vai impactar na aprendizagem, às vezes a dificuldade no comportamento desses alunos é por causa ali de algum trauma vivenciado, enfim. Então, nesse sentido, é uma leitura muito, muito, muito bacana, tá? Pontos negativos dessa leitura, tá? É uma leitura muito forte, tá? Ela não é uma leitura difícil, mas contém gatilhos o tempo inteiro. Então, o que eu entendo? Se você passou por uma experiência traumática muito forte, não está conseguindo lidar sozinha com isso, isso está muito ainda aflorado, eu acho que essa leitura não é a melhor forma de você trabalhar isso no primeiro momento, tá bom? O autor coloca que, sim, o livro ele é para qualquer pessoa, então ele faz essa indicação, tá? Que qualquer pessoa pode ler esse livro e que é possível a pessoa sozinha conseguir curar aí os aspectos do trauma que estejam bloqueando a sua vida. Não é necessário especificamente fazer uma terapia, muito menos por anos, a pessoa talvez consiga. Em alguns casos é possível, em outros talvez não, tá? Mas, embora o autor coloque que essa leitura é para todos e que se fizer os exercícios, muitas pessoas podem, inclusive, se libertar de traumas, enfim, eu acho um pouco difícil, né? Eu acho um pouco difícil uma pessoa aleatória conseguir se libertar de traumas lendo esse livro e fazendo os exercícios, tá? Eu acho que a pessoa já tem que ter avançado em alguns entendimentos do momento vivenciado, ela já tem que estar com as suas emoções, com a sua mente mais estáveis, para daí, então, conseguir fazer uma leitura mais produtiva desse material. Então, não sei se seria para todo mundo, em qualquer estágio, em qualquer momento aí, depois de ter vivenciado um trauma aqui, conseguiria ter muitos benefícios com esse livro. Mas os exercícios são muito bacanas, inclusive do próprios terapeutas utilizarem aí nos atendimentos, tá? Então,
eu acho que essa é a única ressalva, assim, até que eu faço com relação ao livro. Uma ponderação que eu faço com relação ao livro, tá? Que é uma promessa do autor, mas que eu, como terapeuta, não sei se serve para todo mundo. Mas eu realmente acredito, sei que é possível uma pessoa ela se libertar de traumas, não necessariamente passando por uma terapia tradicional, vamos colocar assim. Mas às vezes uma meditação é capaz de auxiliar demais. Essa liberação dessa energia através de uma massagem, de uma aula de yoga, de um tai chi, enfim, pode também contribuir demais, tá? Com relação à indicação, para quem que eu indico então? Então eu coloquei que o autor indica o livro para toda e qualquer pessoa, tá? Eu particularmente indico ele para quem trabalha com trauma, com terapias, com qualidade de vida, com autoconhecimento, com assistência de forma geral. Então, para quem trabalha nessas áreas, eu acho que é principalmente mais valiosa a leitura, porque vai mudar a forma então de abordar uma pessoa que vivenciou uma experiência de trauma e inclusive trazer diferentes recursos para quem passou por uma experiência de trauma poder então seguir a vida da melhor forma possível. Porque às vezes também se tem uma visão muito fechada, então que o trauma só se liberta do trauma ali com aquela terapia tradicional da fala, senta de frente pro terapeuta e fala. E nem sempre, tá? Nem sempre esse é o melhor recurso e muitas vezes não é com uma forma só de terapia que consegue se libertar de traumas. Muitas vezes é a combinação de diferentes tipos, diferentes abordagens, aí uma visão integrativa mesmo, né, da saúde e do trauma, em que vai se conseguir se libertar do trauma, tá? Então, é uma leitura que eu gostei muito. Quem se interessa pelo tema trauma, quem trabalha com esse tema ou permeia pelo menos o trauma permeia o seu trabalho, ou permeia a sua vida de alguma forma, é uma leitura muito bacana, super recomendo. E, como eu disse, também recomendo até começar as obras do Peter Levine por esse livro, O Despertar do Trauma, tá bom? Então, essa é a nossa resenha de hoje. Se você quer uma outra resenha aí, tem alguma outra sugestão que gostaria de me passar para a gente ver aqui no canal, por favor, coloque aí nos comentários que eu vou adorar receber a opinião, a sugestão de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!